outra, porque você conhece o Jonas que foge e você conhece o Jonas que desobedece. Você conhece o Jonas que recebe uma palavra, mas escolhe ir para outro lugar. Agora, eu não quero falar ou gastar muito tempo da ceia falando desse Jonas que não cumpriu inicialmente o propósito de Deus na vida dele. Mas eu quero falar para você que quando Deus nos dá uma nova chance, a gente tem que aproveitar essa nova chance. E quando nós temos essa nova chance, nós mergulhamos e fazemos o máximo daquilo que nós podemos fazer. E essa manhã, creia que o seu Deus é um Deus de nova chance para você. Esse outro Jonas, a gente conhece desde a infância, conhece de desenhos, conhece de historinhas. Esse Jonas inicial, a gente sabe das coisas que ele fez, a gente pode relembrar de alguns desses pontos. Mas eu quero que você veja como alguém que tem uma segunda chance, como alguém que recebe um toque do Senhor, como essa pessoa se porta diferente, irmão. Deus inicia o diálogo com Jonas da mesma forma. Vá até a cidade de Nínive e pregue contra ela. Ele falou isso no capítulo 1, ele falou isso no capítulo 3. Agora, no capítulo 1, Deus mostrou o coração dele para Jonas. No capítulo 1, Deus falou bem assim: a maldade dele subiu até a minha presença. No capítulo 3, o que Deus disse para Jonas é: vai lá e vai pregar a mensagem que eu vou dar para você. Deus falou: eu não quero que você vá com a mensagem pronta, eu quero que no meio do caminho você vai vendo a mensagem que eu vou te entregar. Quando eu olho para o que Jonas vai fazer em Nínive, era necessário ele também ter isso em si. O que Jonas vai pregar em Nínive, irmãos, é uma mensagem de arrependimento. E ele vai precisar gerar um fruto de arrependimento, que no capítulo 1, Andréia, ele ainda não tinha esse fruto de arrependimento em si. No capítulo 1, ele não tem uma noção clara de como são as coisas. O que Deus tinha para fazer em Nínive com Jonas, Deus fez. Agora, Jonas poderia ir de embarcação tranquilamente, mas preferiu ir no ventre de um grande peixe. Minha pergunta para você é: o chamado que Deus tem para fazer na sua vida, você quer ir por meios normais ou quer ir pelo meio sobrenatural? Você prefere ir numa embarcação ou prefere ir no ventre de um grande peixe? O que Deus tem para fazer na sua vida ainda esse ano, você prefere pegar o caminho normal para fazer as coisas, o caminho natural, ou você prefere ser forçado a seguir por um outro caminho? Porque se ele passa 3 dias no ventre do peixe, os 3 dias que seriam para ele percorrer a cidade tranquilamente, ele percorre um dia tentando correr atrás do tempo perdido. Esse Jonas do capítulo 3, irmãos, prega muito para nós. Porque todos nós que aqui estamos, nós temos processos. O avivamento do Senhor para cada um de nós vem de um processo pessoal. Cada um de nós poderia estar dando resultados ou frutos para o Senhor em um nível diferente, mas Deus permite alguns processos em nossas vidas para que a gente consiga dar o fruto que o Senhor quer para nós. Deus não quer que nós apenas o anunciemos de boca para fora, mas Deus quer que o nosso coração, que a nossa alma, que o nosso espírito, que o nosso ser respire. Aquilo que pregamos é o que vivemos, aquilo que vivemos é o que pregamos. E quando há essa verdade, irmãos, é muito forte o que Deus tem para fazer. Talvez no capítulo 1, se Jonas prega aquela mensagem, Nínive estaria arruinada, porque o profeta também não tinha em si esse arrependimento. Mas agora quando ele chega na cidade novamente, no capítulo 3, da onde ele veio? Ele veio de uma fuga, ele veio de uma tempestade, ele veio de um ventre de um grande peixe, ele veio do seu processo pessoal. E vir desse processo gerou nele, porque a senha, pastor Denilson, para sair daquele peixe era a mesma senha que o povo de Nínive estava. Talvez Deus se arrependa. E quando Jonas está lá, naquela escuridão, naquele cheiro podre, no ventre daquele peixe, ele está: Senhor, eu me arrependo, me perdoa. Qual era o desejo dele? Talvez Deus se arrependa. E da mesma forma que um peixe me engoliu, um peixe pode me colocar para fora. Ninguém sabe nossos processos. Mas eu sei que quando você vive um processo real com Deus, você corre atrás do tempo perdido. Você entra no centro da vontade de Deus e você cumpre o propósito de Deus para você.
Uma coisa é certa, irmãos: chamado é bem diferente do que um cargo. Chamado é bem diferente do que uma nomeação. Você ser responsável por uma área não quer dizer que você tem um chamado para isso. Mas quando você tem um chamado para essa área, não importa o seu cargo ou a sua nomeação, você avança, você flui, você faz aquilo que aquele que deu o chamado para que você realize. Digo para nós: você foi chamado para a tua casa, você foi chamado para a tua família, você foi chamado para o seu casamento, você foi chamado para a sua paternidade, para a sua maternidade. Esse tipo de chamado não precisa de alguém dizer para você, já está intrínseco dentro de você, então cumpra o seu propósito. Não é a gente esperar um nível de nomeação para fazer. O que Jonas está vivendo, irmãos, é um chamado específico. Enquanto eu não for para Nínive, nada vai acontecer. A vida vai ficar paralisada. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a mesma coisa. Mas como eu chego em Nínive vai fazer toda a diferença. Existem pessoas aqui que poderiam já estar vivendo em 2025 coisas que Deus planejou para você em janeiro, em fevereiro, ou quem sabe nos seus planos até março, até abril eu chego nesse nível com Deus. E sabe por que você ainda não chegou? Porque a maneira como chega também importa muito. Jonas ia para Nínive, mas sem um amor no coração. Ele podia até ter o clarear de uma mensagem para Deus, mas ainda não havia totalmente o download dessa mensagem na sua mente. Ele não estava entendendo ainda o peso de um arrependimento daquela cidade. Você vai terminar o livro de Jonas, vai perceber que ele ainda não tinha entendido como Deus poderia amar uma cidade tão pecaminosa assim. Ele termina o livro dele tendo uma reflexão de Deus de uma maneira que ele não conseguiu refletir durante toda a sua vida, nem dentro do grande peixe. Existem coisas em nossas vidas que uma reflexão ajuda a gente. A gente vive um tempo que refletir é cada vez mais raro. O seu celular na sua mão foi feito para que você não reflita em nada. Quando você começa a refletir, ele fala, vamos assistir alguma coisa aqui, e você para de refletir. Não tem profundidade naquilo que você assiste, naquilo que você vê, naquilo que você lê. Se é que você lê, você não consiga mergulhar mais nisso. E Deus, quando faz com Jonas o quê? O meu processo com você é: vamos até o fundo do mar, eu vou te levar até nas profundezas, porque nesse lugar de profundeza eu quero que você reflete. E Deus está dizendo: filho, filha, para de viver no raso, eu quero te levar no mais profundo. Eu quero que você conheça o meu amor, eu quero que você veja a Bíblia ganhando forma para você. Eu quero que você saiba que eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre, e que a mensagem que eu tinha ontem é a mensagem que eu tenho hoje, e a mensagem para que eu possa aplicar sempre. Mas às vezes a nossa superficialidade nos impede, como Jonas, de entender o que é para ser feito. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, são tantas vozes falando simultaneamente, que a gente acha que a gente tem uma escolha, e a gente pode definir para onde a gente vai. No capítulo 1 de Jonas, quando ele foge da presença do Senhor depois de receber a palavra, me chamou muita atenção que o que a Bíblia traz, que ele pega um navio, que ao invés de ir para Nínive, vai para Tarsis. Mas sabe como ele pega? Ele não entra de penetra lá. Ele não espera as pessoas entrarem na fila e ele dá um jeitinho de entrar. Não, irmão, sabe como ele faz? A Bíblia diz que ele paga para entrar nesse navio. E aí, é uma reflexão que eu trago para nós essa manhã: o que a gente tem pagado para poder sair da presença do Senhor. Como a gente tem pagado para poder estar longe da vontade do Senhor. Porque quando a gente não tem recursos, a gente precisa disso desesperadamente. O povo que está no deserto, quando eles estão morrendo de fome, eles clamam a Deus, Deus manda maná, Deus manda cordonizes, Deus faz água brotar da rocha, Deus pega uma água amarga e faz transformar em água para beber. Mas esse povo agora, quando está com alimento, quando estão bem, eles começam a adorar outros deuses.
Esse povo, enquanto era escravo no Egito, e Moisés vem com a promessa, eles vão saindo, seguindo Moisés. Mas agora que cada um deles tem a sua terra, quando eles já estão em Canaã, uma terra prometida por Deus, esse povo agora começa a fazer deuses para si. As 12 tribos não estão mais unidas como um só povo, agora cada um tem os seus próprios costumes. Então, me assusta muito, irmãos, quando a gente tem condições de pagar por aquilo que a gente quer fazer. E quando eu falo esse pagar, ele não é só financeiramente, mas muito é financeiramente. Mas envolve nosso tempo, envolve nossa rotina. Uma coisa que eu aprendi desde novo, né? Foi isso. Porque a primeira responsabilidade maior que eu tive na igreja foi poder liderar adolescentes. E os adolescentes que eram tão fervorosos até chegar uma certa idade, 17, 18 anos, eles não tinham mais o mesmo fervor. E eu não consegui entender o porquê disso, mas é justamente nessa idade que começam a namorar, é justamente nessa idade que começam a trabalhar, ou era, né, nessa idade, e é justamente nessa idade que começam a se preparar para ir para a faculdade. A faculdade não desvia ninguém, irmãos. A faculdade só mostra quem nós éramos e não tínhamos coragem de assumir. A gente pensa que a faculdade desvia o crente. Não desvia não, irmãos. Esse crente está incubado dentro da igreja, doido para ir para o mundo, mas ele não tem recurso para ir para o mundo. Tudo que ele vai comer é o pai e a mãe que tem que pagar, ou é alguém que tem que pagar para ele. Ele não tem nada que divida mais ele. Então, é muito fácil ser crente dessa forma. É o que Satanás, lembra que eu falei da adoração? É o que Satanás fala com Deus: ó, Jó tem tudo do bom e do melhor. Tira a mão dele para ver então se ele não vai parar de te adorar. Por que Satanás falou isso? Pelas probabilidades. Porque ele viu, Sônia, ao longo da história, que era assim que o crente era. Era assim que o filho de Deus era. Era assim que aquele que se dizia, não era cristão naquela época, né? Mas servo de Deus fazia. Quando tudo está bem, oh, santo, santo, santo exaltado. Quando tudo está mal, a gente se bobear, faz como a mulher de Jó aconselhou, amaldiçoa Deus e morre. Então eu citei adolescente, mas eu descobri que não era só adolescente, mas nós somos assim. Alguém chegava e falava: pastor, ora pela bênção que eu recebi. E eu sabia que a partir daquele momento, aquela bênção que ele recebeu ia disputar espaço com Deus no coração dele. Às vezes alguém ora e fala bem assim: ora por esse veículo meu. E esse veículo começa a levar ele para todos os lugares e não traz mais para a casa de Deus. Ora por esse relacionamento meu, e com esse relacionamento eles começam a ir para todos os outros lugares, mas deixam de vir para a casa de Deus. O problema é quando a gente tem condições de pagar. O problema é quando a gente tem condições de escolher. Porque a nossa carne sempre vai escolher o que é bom para ela. Não, agora eu tenho condições, fala, é chave Pix que eu vou pagar aí. Nínive? Deus só pode estar brincando, Daniel. Você já viu o que Nínive faz? Você viu, Jaldei, que povo maldito, povo miserável. Não vou para lá nada. Quanto que é essa passagem aí? Deixa eu ver aqui, Nínive aqui, tá, não, vou para lá. E a gente paga para estar fora da vontade de Deus. A gente cria compromisso para estar fora da vontade de Deus. Deus deu recurso para nós, a gente pode escolher, a gente tem livre-arbítrio e a gente escolhe fugir da presença. Não, eu estou fugindo da presença. E sabe o que mais me chamou a atenção? Ele pagou para estar fugindo e agora ele vai para o porão e ele dorme profundamente.